Hoje vamos fazer o comparativo dessas duas treliças que temos aqui na tela. Uma treliça ela é um pouco mais alta e a outra treliça um pouco mais baixa. Por que vamos abordar esse assunto? O que acontece? Muitas vezes a gente recebe uma concepção arquitetônica ou até mesmo estrutural que vem da arquitetura com algumas limitações na altura da nossa treliça. E a gente, como não quer caçar encrenca com outros projetistas ou até caçar dor de cabeça com outro arquiteto ou com outro escritório, a gente acaba acatando o que o pessoal nos fornece. Mas o que realmente isso impacta no nosso projeto? A gente precisa levar em consideração que quanto mais baixa é a estrutura em relação ao seu vão, mais ela vai ter um consumo de aço para a gente atender às deformações e passar todos os perfis conforme as suas cargas. Isso se repete não só para a estrutura metálica, mas para a estrutura de concreto. E que normalmente a gente tem estrutura de concreto? L sobre para o vão, né? A gente tem ali a 10% do vão, não L, né? A gente tem o 10% do vão para o que normalmente se diz para o projeto estrutural. Então, ou seja, para mim ter uma viga, então se o vão tem 10 metros, eu vou ter que ter uma viga de pelo menos 1 metro. Para a estrutura metálica, como que a gente considera isso? Existem algumas regras, alguns termos que a gente utiliza, e eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo uma planilha que eu utilizo para iniciar os meus projetos. Aí muita gente pode perguntar, mas é fácil a gente fazer o deslocamento aqui no CIP. Quando a gente tem uma única treliça, igual é o exemplo que a gente está tendo aqui, então se eu abrir o 3D eu tenho uma única treliça para análise, é fácil. Você vem, faz move aqui, move e desloca tudo. Agora, se quando você tem uma estrutura com um fechamento que você não pode deslocar a altura daquele fechamento, aí você não consegue fazer o deslocamento de cima para baixo, igual a gente normalmente faria. Aí você tem que fazer de baixo para cima. E aí você tem pilares aqui treliçados que também, se você fazer esse arrastamento, vai prejudicar já todo o seu lançamento. Então, para evitar dor de cabeça, eu resolvi fazer uma planilha de pré-dimensionamento de altura. Ou seja, para você ter um norte para iniciar os seus projetos. Tá? Não é uma regra universal, mas é um norte para você iniciar os seus projetos e fazer as suas verificações iniciais. Então, o que a gente tem aqui para analisar? A gente tem duas treliças com um vão de 12 metros. O que difere uma da outra? As alturas. Então, uma inicia com 1 metro, a outra inicia com 40 centímetros. Uma no meio do vão tem 1,60 metros e a outra no meio do vão tem 1 metro, certo? Em termos de carga, em termos de carregamento, é exatamente o mesmo. Então, se a gente vir em cargas, vir em hipótese de vistas, ver todas, a gente vai verificar que as cargas são as mesmas em todas, nas duas treliças, certo? Então, ou seja, a verificação do carregamento é o mesmo. Então, vamos rodar o cálculo aqui. A gente roda o cálculo e a gente faz a primeira verificação. Na treliça mais alta, a gente tem aqui que a gente está trabalhando com banzos 150 na chapa 3. E no superior, a mesma coisa, 150 na chapa 3. Diagonais e montantes, 92,40 na chapa 2,25. Ó, temos até aqui uma certa sobra, não temos uma aqui com 90. Então, uma chapa de 2 não passaria por 1%. Então, essa é uma treliça que, se a gente vir aqui, ferramentas, listagem, a gente tem um carregamento dela de tabela resumo de 187, vamos ligar a calculadora, 187,30 quilos para uma treliça. Agora vamos analisar a de baixo. Então, para outra versão, a gente tem aqui banzos 160 na 4,75. Se a gente verificar esse banzo, a gente tem aqui que ele tem 4,53 kg por metro linear. Já a treliça de baixo, a gente tem aqui um peso de 7,62 kg por metro linear. Ou seja, quase que dobrou o peso só dos banzos. Tá? E eu já vou explicar o motivo. Em diagonais e montantes, a gente também teve um aumento. Então foi para 92,40, 92,40 na chapa 3 milímetros. Aqui a gente está com um perfil com quase 4 kg por metro linear, e antes a gente estava com um perfil com 3 kg de metro linear, ou seja, 1 kg a mais por metro linear de diagonais e montantes. Ok, então se a gente vir aqui e fazer a verificação, a gente vem aqui em ferramentas, listagem de elementos selecionados, seleciona essa treliça,
Vamos verificar aqui, tabela resumo, aceitar. A gente tem 255,96, então 255,96 menos 187,3, a gente tem 69 quilos a mais aproximadamente de aço, certo? Então assim, é um terço, 33% a mais em relação à nossa treliça, ou seja, se a gente fosse trabalhar com essa treliça, a gente teria um terço a mais, ou seja, 70 quilos a mais em relação à treliça inicial, certo? Outra verificação que a gente tem que fazer, não é só os perfis passar e tá tudo ok, então a gente tem que vir em deformadas e fazer essa verificação. Então a gente pode vir aqui fazer a deformada, vamos fazer a deformada de outro jeito. Vamos verificar aqui em deslocamentos. Desculpa, cálculo, esforços. A gente vem, seleciona somente as barras, a gente quer a deformada, vamos colocar aqui deslocamento vento 1 com sobrecarga, vamos ver. Vamos aqui, então aqui a gente tem um deslocamento de 14,80, se a gente passar aqui para vento 2, ok, vento 2 aqui a gente tem 5 milímetros, aqui vento 1, 11 milímetros, então esse vai ser a nossa pior hipótese. 15 milímetros, certo? Qual que é a deformada máxima permitida? L sobre 250 para treliças. Então, se a gente tem 12 metros vezes 1000 para transformar em milímetros, dividido por 250, a gente tem um limite de 48. Ou seja, estamos com folga aqui na deformada. Se a gente for para a treliça de baixo, a gente já vê que o deslocamento já aumentou. Então, assim, ainda está dentro do limite. Aqui estamos com 26 contra o limite de 48. Então, a gente está ainda dentro do limite tranquilamente. Porém, vocês viram que já aumentou de 1 centímetro para 2 centímetros. Então, assim, tivemos um aumento na deformada. Isso, em grandes vãos, é relativamente expressivo para uma treliça. Então, ou seja, você vai precisar de materiais mais brutos, mais espessos, com maiores dimensões, para você não falhar na deformada da estrutura, nas flechas da estrutura. Então, precisa se atentar a isso também. E a gente verificou que a gente está gastando ali 70 quilos a mais por treliça. Ou seja, numa obra que tem 10 treliças, é 700 quilos a mais. 700 quilos a mais. Vamos colocar aí um preço hoje de planilha com BDI, são R$35, falando de item CDHU. 700 quilos a mais vezes 35, dá R$25 mil a mais. Tá? É muito, é pouco? Talvez dá para telhar. Dá para colocar a telha e a cumieira nessa cobertura. A gente não sabe do preço dos outros materiais, mas pode ser que sim, pode ser que não. Então, avalie com o seu cliente, tá? Então, porque esse custo no final, se você mostrar para ele chegar, ó, o arquiteto aí colocou para a gente que a gente tem que iniciar com uma treliça de 40 centímetros e finalizar com uma treliça de 1 metro, ou você pensou assim, mas vamos fazer assim? Assim a gente chega no bom senso, a gente tem uma economia de material considerável para a sua estrutura e a gente consegue reduzir muito e vai manter a sua estrutura mais segura também e ela vai ter uma deformação a menos. Então, com esses argumentos você vai conseguir convencer o seu cliente a utilizar uma treliça mais alta. Esteticamente prejudica um galpão? Não, não prejudica. Se, pelo contrário, eu acho muito mais bonito uma treliça assim, que ela está com as diagonais aparentemente nos mesmos ângulos, do que uma treliça um pouco mais baixa. Mas, Maicon, por que que isso acontece? Pessoal, quando a gente tem uma treliça, quando a gente vai modelar inicialmente uma treliça, quais são os ângulos que a gente tem que trabalhar nas diagonais? Sempre a gente tem que tentar manter de 35 graus a ali 55, 60 graus. E o ideal, perfeito, seria 45 graus para a gente trabalhar. Para ter a carga distribuída de forma unitária mais correta, vamos dizer assim, ela mais perpendicular, ou seja, ela vai ter ali distribuição ali no ângulo de 90 de 50 por 50, tá? 50% para um, 50% para outro. Então, por isso que o 45 graus é importante para a treliça. Mas a gente sabe que treliça de 2 águas, que ela tenha o banzo inferior reto e as diagonais inclinadas, ou seja, ela não acompanha exatamente a inclinação das diagonais, ou seja, a gente não tem treliça reta, é difícil a gente fazer todas as diagonais com 45 graus.
Então, o que normalmente eu faço? Eu avalio. Ou eu começo, se for uma treliça de grandes vãos, eu pego a mediana, faço 45 graus e distribuo para as demais. E valido para ver se eu não tenho uma diagonal com 25 graus, 15 graus. Então, o que acontece quando a gente diminui ali a altura da treliça? Se a gente vir aqui no próprio pórtico e diminuir, se a gente estava começando com 1, a gente agora vai começar com 1, a gente vai começar 40,6. Aqui ele ficou bugado, mas a gente tem aqui na de baixo. Então, a gente tem aqui diagonais com inclinação de 15 graus. Ou seja, está muito fora do padrão. Por isso que aumenta muito o consumo de material. Porque na hora que a carga vai distribuir, na hora que a carga ela vem concentrada aqui nesse nó, e ela vai ter que distribuir aqui, a inclinação está muito alta. Ou seja, ela vai exigir muito dessas diagonais. A carga vai ser muito maior nessas diagonais, correto? Então é isso que aumenta a carga da treliça. Tá? Então sempre tentar procurar trabalhar com inclinações diagonais até 45 graus e no máximo 60 e no mínimo 35. Michael, eu posso diminuir isso ou aumentar fora isso? Pode, isso tranquilo, só que você tem que estar ciente que você não vai estar num treliçado econômico. Para quem quer saber mais sobre treliçado, eu tenho uma aula aqui no vídeo falando sobre os 4 tipos de treliça mais utilizados, tá? São esses 4 tipos de treliça que eu posso até abrir aqui para vocês. Não tem aqui. Mas são 4 tipos de treliças mais utilizados. Eu vou deixar o link aqui numa tag aqui em cima. Depois vocês consultam lá para essa aula. Então, você tinha comentado, Michael, lá no começo que você tinha uma planilha para fazer essas verificações iniciais. Tenho, elaborei uma planilha para mim ter mais agilidade no processo. Então, aqui eu tenho uma treliça 2 águas, tá? O vão livre de 12 metros, a altura inicial 1 metro, que é a nossa treliça alta, e a nossa no meio do centro 1,60. Inclinação ali 10%, o módulo do painel, então a cada quantos tempo eu tenho ali 1,50, o espaçamento entre treliças, espaçamento entre terças, a largura do banzo e o LB do banzo superior, ou seja, o travamento deles. Aqui ele pede a carga, então a carga permanente de 10 kg, manteiga simples, sobrecarga de 25 kg, vento de 60 kg e o vento negativo de 40 kg. Aqui ele deixa você escolher aqui a preferência por tipo de família que você quer, então eu vou deixar tudo simples aqui. Isso aqui não é muito relevante, tá? É só para você ter um norte para você iniciar o seu projeto. O importante, diagnósticos do resultado. Tá vendo aqui, ó, painéis de módulo real, ângulo crítico, então tem um ângulo de 37 graus, ângulo do centro qual que é, a relação LHC, então qual que é o vão livre e qual que é a altura central, então eu tenho aqui uma relação de 7,5, e eu tenho o diagnóstico geométrico, ou seja, aqui eu tenho uma faixa eficiente. Se a gente vir aqui, ó, inclusive aqui ele faz uma alta seleção, então aqui ele coloca os esforços, né, no ponto mais crítico, e aqui ele te dá uma pré-definição de massa. Então aqui para essa estrutura a gente tem 234,5. Lá no nosso projeto, no nosso cálculo, tinha dado 180. Então ele tem uma margem de erro, tá, pessoal? Até porque, tipo assim, eu estou aqui com banzo na chapa 3, diagonais 150 e montantes na 150. Não faz sentido porque senão não dá encaixe. Ou seja, os perfis que estão aqui é para você ter um norte de como vai iniciar, tá? Não é que esses perfis vão ser utilizados no CIPRE, vai ser analisado e eles vão passar. Isso aqui é só para você ter um norte qual perfil você vai iniciar. Então, por isso que dá essa variaçãozinha em relação ao CIPRE e em relação aqui. Então, tem isso daqui. Então, ou seja, a gente tem uma faixa eficiente. Qual foi o outro teste que a gente fez? Inicial 0,40, meio 0,60. Revisar alturas e inclinação. Aqui já foi para 332, ou seja, um aumento de quase 100 kg, que foi o aumento de 80 kg que a gente teve. Então a gente percebe que a planilha faz uma análise. Michael, mas eu não sei, eu não tenho noção nenhuma de como iniciar esses pesos. Quando você lança aqui o 12 metros, você tem aqui uma aba sensibilidade. O que é a aba sensibilidade? É qual que é a altura sugerida para a sua planilha, para a sua estrutura. Ou seja, aqui eu tenho a altura certinha e o ângulo resultante de 35 graus, tá? Que a planilha nos dá. Então eu tenho aqui todas as alturas de HS, todas de HC, todos os ângulos, qual que é o índice real,
qual que é o mais eficiente, qual que é o menos eficiente. Então eu tenho aqui certinho mostrando para você. Também tem um relatório de cálculo, fazendo todas as especificações, um memorial de cálculo, aqui cálculos geométricos, então ele te dá alguns cálculos, é uma planilha bem completa. Aqui tem vários perfis, então se você quer cadastrar mais perfis, você consegue cadastrar. Aqui também, catálogo preliminar, você consegue. E aqui está os parâmetros baseados na nossa norma NBR 8800. Aí as referências que a gente utilizou para montar essa planilha. Então assim, eu vou deixar essa planilha. Essa planilha em específico, ela serve para duas águas. Porém, eu tenho uma outra planilha que eu vou deixar disponível no link para estrutura treliçada em ar e para estrutura treliçada meia tesoura, ou de uma água aí para quem conhece. Também vou encaminhar, juntamente com o material, um manual, um e-book, mostrando como utilizar essa planilha. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Então, eu tenho um e-book aqui com 35 páginas para essa única planilha, mostrando um guia operacional e técnico certinho de como utilizar. Então, com prints, com tabelas de como que chegou naquele resultado, como que a gente fez para estruturar essa planilha de cálculo, tá? Então eu vou deixar o link na descrição, é um valor simbólico só para ajudar ao desenvolvimento do canal, tá, pessoal? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, tiverem mais algum apontamento, quiser que eu traga mais comparações, Martin, compara para mim, comparei recentemente, vou deixar um card aqui também, pilar treliçado ou pilar de alma cheia, qual pesa mais. Então, se vocês quiserem mais algum comparativo, deixa aqui nos comentários. E não esquece de seguir o canal, caso vocês tenham gostado do conteúdo, caso vocês venham gostando de como que a gente vem produzindo conteúdo. Não esquece de seguir o canal, compartilhar com seu amigo, com sua amiga engenheira, e vamos para cima.